Se adoras pensamentos malucos, historias improváveis e reflexões aleatórias, então estas no sitio certo. Devaneios, o podcast onde pensamentos disparatados, historias inacreditáveis e reflexões profundas se juntam como comboio de ideias sem maquinista. Mergulhamos no absurdo, no profundo e em tudo o que está no meio. Todos os domingos, no canal de YouTube, que provavelmente não é o teu favorito. Este programa tem o patrocínio da Solverde.pt. Ganha 50 free spins e 30 euros de oferta em apostas desportivas no primeiro depósito, com o código PAIVA. E antes de passares à frente este genérico, daixa lembrate que todos os devaneios sorteamos mais de 700 euros em prêmios e ainda podes ganhar este iPhone 16 Pro Max e esta PlayStation 5. Para te habilitares a ganhar, basta fazeres o registro na Topix Chat. Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez com Domingos Paciência, ex-futebolista, treinador de futebol e, enfim, uma pessoa que faz... É um homem dos 7 ofícios, na verdade. Este programa tem o apoio da Solverde.pt, podem ir ao link que está na descrição, que tem lá todos os bónus que vocês podem usar com o código PAIVA. Domingos, bem-vindo aqui ao Devaneios, olha, obrigado. Obrigado. Sei que és um homem bastante ocupado agora, não é? Portanto, obrigado por estares aqui e dedicar uma horinha do teu dia a conversar comigo. Tu és uma figura do Porto, principalmente, não é? Porque tiveste quase toda a tua carreira no Porto. Tu fizeste ali uma pequena pausa. Há um gajo que vai ver o como é que se chama? O teu currículo, não, mas nem ia dizer currículo, que é o 00, não é? Onde vocês têm um gajo que vai ver o 00, parece que, ok, ele teve sempre no Porto, mas foi 2 aninhos de férias para Tenerife. O que é que aconteceu, meu? Não, é verdade que acabei por, em 97 até 99, fazer 2 anos em Tenerife. Não aconteceu nada de especial, foi que a seguir a uma lesão e a seguir à chegada de Jardel, com a lesão e com a chegada de Jardel, deixei de ter espaço no Futebol Clube do Porto e tive que sair para um clube. E na altura houve vários interessados e aquele que melhores condições me deu e em termos de projeto em si foi o Tenerife, e passei lá 2 anos bons, porreiros, mas desportivamente não foi tão bom. Certo. Mas em termos para viver, em termos de clima, em termos de gente, certo. Uma cultura diferente, é verdade. As pessoas da ilha têm uma forma de estar diferente, porque sabem que não podem sair dali a qualquer momento, tem que ser tudo programado. Mas foi. Então as pessoas da ilha não podem dizer tudo na cara, porque depois não têm pão de ir. Não é? Se vamos pensar assim. Se calhar é um bocado isso. Mas é gente que sabe receber. Deixei lá amigos, ainda hoje tenho lá amigos. E acho que conseguimos ver isso mesmo nos Açores e na Madeira, que a malta é sempre muito simpática. Sim, não é? Eu também acho que sim. Agora é evidente que são ilhas também viradas muito para o turismo, não é? Certo. Apesar de eu ter vivido numa cidade onde não há tanto turismo, que é Santa Cruz, Tenerife. Depois temos a parte sul, que é Los Cristianos, Las Américas, ADR, e depois temos a parte norte, que é Porto de la Cruz. São zonas mais turísticas. Santa Cruz não, Santa Cruz é mesmo quem vive na cidade e trabalha na cidade, e portanto foi isso também que de certa forma mudou a imagem e a ideia que eu tinha de Tenerife. Ok. Olha, nós já vamos aí à tua carreira, até porque há muita coisa para falar. Claro que fazes esses 2 anos em Tenerife e depois voltaste para o Porto porque quiseste acabar então a carreira no Porto, foi isso? Sim, era a minha ideia. É evidente que eu não fazia ideia de voltar tão cedo. Precipitou-se também, como eu disse, pela segunda época não ter corrido tão bem e o Tenerife ter descido de divisão, e eu acabei por querer sair, porque haveria outras propostas também para sair. E, inclusive, na altura falou-se muito no Sporting, que era verdade, e quando o presidente, que acabou de falecer há dias, soube que havia um interesse do Sporting, meteu-se ao caminho, ligou-me, que mais me esqueço, estava ele na sua casa ali na zona da Cerveira, Vila Nova de Cerveira, e ligou-me e eu ia assinar pelo Sporting, e ele disse para esperar por ele, e perguntou-me onde é que eu estava. Eu disse, olha, vou entrar agora na autoestrada, portanto vou para Lisboa. Ele, não vais, que eu quero falar contigo antes. Pronto, eu esperei por ele, e nessa noite não ficou fechado, mas ficou muita coisa adiantada em relação àquilo que poderia ser o meu regresso ao Futebol Clube do Porto.
Arrependes-te de não ter ido para o Sporting ou o que é que ficou? De maneira nenhuma. É evidente que o Sporting é um grande clube e depois também mais tarde vinha a treinar o Sporting e ainda deu mais para conhecer a grandeza e a dimensão do Sporting, mas na altura era Futebol Clube do Porto, porque pelo facto de eu cresci no Futebol Clube do Porto, é evidente que Desde os pequeninos, meus 13 não é? anos, portanto, Pois. em 83, e quando chegas a um clube onde começas a interagir, a conhecer as pessoas que lá trabalham, desde as pessoas mais humildes, que é trabalhar na lavandaria, na sapataria, as condições dos equipamentos que nós tínhamos na formação, a humildade ainda, o crescimento de um clube que tinha muito para crescer, tu crias laços, crias ligações a essas pessoas, e foi isso que o Porto construiu uma família e construiu várias ligações, e nós, os nossos jogos, o ganhar era muito em função daquilo que era também o bem-estar dessas pessoas que trabalhavam naquele clube. Boa. Como eu te disse, já vamos à tua carreira, que temos muito para falar, mas tocaste aí num ponto que é impossível não falar disso, não é? O nosso presidente infelizmente faleceu, pá, e tu, melhor do que ninguém, has de ter aí coisas que guardadas, umas que talvez não queiras dizer, outras que possas dizer, mas olha, a primeira pergunta que eu te faria, porque temos que falar disto, se te sentes à vontade e confortável, logicamente, que é: como é que foi o teu primeiro contacto com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa? Lembras-te? Ainda eras pequenino? Lembro-me, eu, portanto, ele ia ver os nossos jogos às vezes, e via os juvenis, via os iniciados. Ele de vez em quando fazia-nos essas surpresas e aparecia nos nossos jogos. Depois, mais tarde, a primeira vez que me sento com ele à mesa, teria eu 18 anos, quando comecei a treinar com aquela equipa que foi campeã europeia, que ganhou a Taça dos Campeões Europeus, e comecei a aparecer, ele começou a sentir que estava ali um jogador que tinha que falar. E eu comia, ou jantava e almoçava num restaurante ali na Avenida Fernão Magalhães, que era o Lagosteiro. Tudo. Ainda existe? Não, já não existe lá o restaurante, mas as pessoas não são as mesmas, que eram pessoas que já devem estar com alguma idade. E, portanto, mas, e então eu tinha tudo pago por Futebol Clube do Porto, porque eu era muito magrinho, era um jogador muito magro, e então o Futebol Clube do Porto pagava uma alimentação para que eu me pudesse alimentar em condições de poder competir. Mas tu és natural do Porto? Sou de Lessa da Palmeira. Lessa. Palmeira. E então, um dia estava lá a jantar e entra pelo restaurante dentro o Pinto da Costa e o Reinaldo Teles. Que dupla, não é? E eu... Deve ter sido um impacto na altura. Foi porque fiquei assim... O Reinaldo com aquele bigodaço que tinha à maneira... E o presidente sempre com aquela... Exatamente. Entrar-se. E então, quando eu vejo-os a entrar, eu... olho assim para os empregados, para o patrão do restaurante, o Sr. Pacheco e os empregados, Cecília e tal. E eu levanto-me e vou cumprimentar o presidente e o Reinaldo. E eu, boa noite. Ele, não, a gente vai se sentar mesmo aqui, que a gente quer falar contigo. Eu, vamos tratar daqui de uns assuntos. E foi quando nos sentámos. E o Alba Braga Júnior, na altura o Alba Braga Júnior também, os três. E pronto, isso foi a primeira vez que me sentei à mesa e a primeira vez que discuti um contrato com o presidente. E tu lembras-te disto? Já foi há muitos anos, não é? Estamos a falar em 1987. Ainda nem eu era nascido. Eu tinha nascido em 89. Mas lembras-te de alguma coisa que ele tivesse dito na altura? Ou já foi há tanto tempo que... Lembras só, ou seja, do tom, do que é que foi a conversa, do que é que foi o tema, mas não te lembras de nada em concreto? Não, em concreto não. Lembro-me que era para renovar contrato. Tinha um contrato de júnior profissional, mas que ganhava 100 contos na altura. Que era o equivalente a 500 euros agora. 500 euros. E na altura o primeiro contrato foi, acima de tudo, procurar um princípio, uma base para a minha vida, que foi pedir-lhe uma casa para constituir família, e depois que precisava de um carro para me deslocar, que já tinha tirado a carta na altura em setembro, e ele disse, ok, vamos tratar disso. E pronto, falou com o Mário Mano lá da Mundalto, e tratámos de casa, tratámos de carro, e portanto acho que foi o princípio de muita coisa. Sim, e é interessante estás a dizer isso, porque dá para perceber a diferença de um jogador que está a evoluir, a chegar a uma equipa A e o presidente sentar-se à mesa,
com os tempos de agora, não é? Hoje em dia, os miúdos aos 16 anos já ganham um valor que tu não ganhavas, não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já tem empresários, já aos 15, 14 anos já começam a fazer contratos já, e tem empresários que gerem a vida de um jovem. Certo. Eu nunca tive empresário sentado. A única vez que eu tive um empresário sentado comigo para discutir um contrato, como jogador, foi na altura que foi para Tenerife. Foi porque eu disse sempre, eu não tenho empresário, quem me aparecer com um clube com determinadas condições, eu Tu ouço. aceitas. E foi o que aconteceu. Na altura foi José Veiga, foi ele que sentou comigo e com o presidente e fez ele a intermediação e não quis Ou saber. seja, tu não deste os 10% a ninguém na tua Não, carreira. nunca dei Isso parece um 10%. passar bem, meu. Isso parece um passar bem, meu. Nunca dei Hoje em 10%. dia é raríssimo, não é? Ou seja, guardaste os 100% para ti, porreiro. Mas não sentiste necessidade na altura, por exemplo, se fosse agora já irias ter empresário ou irias No manter... contexto que se vive hoje era natural. Já fazia mais sentido, não é? Até porque como treinador, para conseguir também entrar em determinados clubes, já com a ajuda de empresários. Como treinador já houve empresários que tiveram a intermediação Certo. entre o clube e eu, mas lá está, as comissões é sempre do outro lado, não é nada comigo. Mas tu, então, pegando aquilo que estavas a dizer, quando tu tinhas os 18 anos e antes de sentares com o Pinto da Costa e com o Reinaldo Teles e por aí fora, tu pedes uma casa, pedes um carro, ou seja, isso significa que aquilo que tu ganhavas não era suficiente para Não. teres uma casa, nem que seja alugada, um carro, ou seja, não era de todo suficiente. Não, O que é que 500, o que é que 100 contos na altura comprava? Não tenho ideia. Não se comprava uma casa, como é lógico. Certo, lógico. Mas era bom, mas só para teres uma ideia também, na altura os jogadores mais consagrados também não eram jogadores que ganhassem muito dinheiro. Eu lembro-me na altura de falarem que eu ganhava 100 contos, mas por exemplo havia outros jogadores do plantel que ganhavam 10 mil contos. Seria o jogador mais bem pago do Certo. Porto na altura. Eu não sei se 10 mil contos serão à volta de 2.500 euros, né? Agora se calhar, digo eu, não sei, ou mais. 10 mil mais. contos? Nem Não sei. era 20 mil euros? É capaz de ser 20 mil euros. Por aí, se calhar, por aí. Certo. Prontos, mas foi na altura deu para me segurar, deu para começar a pensar em organizar-me. Certo. Ok, então isso muda completamente tudo, não é? A partir do momento que tens a tua casinha, tens o teu carro, subindo logicamente o valor, não é? E tu aí sentiste que, pá, isto agora vai ser a sério. Não, senti que já me estavam a criar as bases para alcançar o meu sonho. É evidente que haveria muito ainda para fazer. Jogar, afirmar, concretizar aquilo que sempre sonhei, jogar nos estádios completamente cheios e andar a fazer golos. Acho que era. Certo. Acho E fizeste que era muitos. E fizeste ainda muitos. fiz alguns, mas foram bons tempos. Deixa-me só dizer-te que ainda há dias ouvi num site qualquer que no 11 da história do Futebol Clube do Porto fui um dos 11 que mais jogos fez na era Pinto da Costa. Portanto, isso para mim também de certa forma me deixa orgulhoso e é evidente que fico contente quando entro naquele museu e vejo que está lá nos 10 melhores marcadores da história do Futebol Clube do Porto, estou lá em 5º ou 4º lugar. No jogador com mais jogos da história do Porto também estou lá numa posição semelhante. E depois no jogador também com mais títulos. É verdade que me faltou lá um título europeu, mas Eu ia chegar aí que tu sais em 2000 ou 2001, não é? Sai em 96. Sim, vais para o Tenerife, mas depois voltas. Volto, sim. Ou seja, tu acabas a carreira em 2000 ou 2001? 2001. É pá, por 2 aninhos, porra. Por 2 aninhos. Mas também não adivinhavas. Tiago, é assim, às vezes para se ganhar tem que se ter valor, tem que se ter mérito, mas também é o contexto que se vive, o contexto que se atravessa. Porque há uma coisa que aconteceu com a minha geração, que é, tu consegues aparecer num momento em que existe, se calhar, os melhores jogadores da história do futebol. Porque jogar contra o Baresi, contra o Maldini, contra Romário, Stoichkov, tantos e tantos, verdade. Koemans, Van Bastens, Gullit. Não, tu tiveste uma geração inacreditável. No fundo, quem dominava em termos europeus ou era o Milan, ou era o Real Madrid, ou era o Barcelona. Era. Portanto, não havia. E o próprio Bayern de Munique, não é? Sim, Portanto, sim. Não deixam de ser ainda hoje. Quem era o Oliver Kahn na altura, não Era era? o Oliver Kahn. Não deixam de ser ainda hoje, mas cruzei-me com os melhores jogadores da história do futebol. E isso parece que não, mas também te custa depois, é mais difícil ganhar um título europeu. Como é lógico, mas também não nos podemos esquecer de uma coisa, que é
seja, o Porto ganha a Taça UEFA em 2003, 2004 Liga dos Campeões, mas não nos podemos esquecer que o teu trabalho e o trabalho de todos os jogadores antes e da estrutura antes fez com que o Porto ganhasse isso. Ou seja, é um trabalho contínuo, não é? Não é eu acho que sempre, foi uma das coisas que eu sempre fiz, foi respeitar a história. Porque se hoje o Futebol Clube do Porto ou qualquer instituição como o Benfica, como o Sporting, como os grandes clubes que têm um passado, todos fazem parte desta história, todos fazem parte desse crescimento desse clube. Eu, quando olhava para um Rolando, olhava para um Leopoldo, para um Custódio Pinto, para essa gente que passou, para um Rui, para pessoas com quem ainda tive a oportunidade de conviver, não jogar, mas conviver, porque não os vi jogar, porque se calhar nem tinha nascido, mas essas pessoas também foram importantes no crescimento do Futebol Clube do Porto e na afirmação do Futebol Clube do Porto. E, portanto, dizer que este é que foi o melhor, aquele foi o melhor, ok, alguns se destacam, alguns se destacaram. Sim. Mas todos eles muito importantes naquilo. Mas eu nem estava a dizer isso. Onde eu queria chegar era, ou seja, o Porto ganha a Taça UEFA e a Liga dos Campeões em 2003 e 2004, mas todos estes anos que tivemos para trás, houve jogadores que jogaram que não a ganharam, mas que acabaram também por ganhar porque fizeram parte desta linha crescente, não é? Sim. Para o Porto chegar àquele momento. Nós com o Bobby Robson chegámos à meia-final com o Barcelona. Certo. Nós com, não sei se... E é um treinador, não é? É um treinador, o treinador se não é o mais mítico porque não ganhou uma Liga dos Campeões como o Mourinho, mas a seguir ao Mourinho diria que o Bobby Robson vai ser sempre lembrado no Porto, não é? O senhor, o Sir Bobby Robson. Chegámos a uns quartos de final da Taça das Taças, andámos sempre em competições, portanto eu foi uma das coisas que me orgulho é que fui 7 vezes campeão e 7 vezes a poder jogar a Liga dos Campeões, não é? Certo, portanto, certo. Isso parece que não. Na história, no currículo, é muito importante, porque ser campeão é bom, não haja dúvida que é o maior título a nível nacional, mas depois jogar uma Liga dos Campeões e poder estar nos grandes estádios, jogar em San Siro, jogar em Camp Nou, jogar em Bernabéu, portanto, isso também... Era isso que vos preenchia ainda mais, não é? Logicamente. É montra. Opa, eu faço-te agora uma pergunta porque, ou seja... Todo essa serotonina que tu e dopamina, não é? Que tu tinhas quando entravas nos estádios, não é? Portanto, quando ias começar um jogo, por exemplo, em San Siro ou no Bernabéu ou por aí fora, ou seja, ou mesmo nas Antas, não é? Não chegaste a apanhar o Dragão, nunca jogaste no Dragão, não é? No Dragão não. Ou seja, sempre que tu entravas em palco, aquilo dá-te ali, pá. O que se vive antes do jogo. É isso, o que se vive antes do jogo, toda essa adrenalina que tu tens, ou seja, isso é viciante? Tu não sentes falta um bocadinho disso? Quer como jogador, quer como treinador. Nós, quando estamos envolvidos em competição, temos momentos de grande ansiedade, de nervosismo. Cada um tem a sua forma de abordar o jogo e pensar o jogo e preparar o jogo. E isso parece que não... corre nas nossas veias durante anos e anos e há determinados momentos, ainda hoje, quando estou a ver um jogo de futebol, há determinadas situações que eu disse, meu Deus, eu se estivesse ali fazia isto, eu se estivesse ali mexia ali, eu fazia isto como treinador, como jogador. Portanto, tenho sempre essa tendência a puxar o que está a acontecer, a puxar e a trazer-me à memória daquilo, coisas que eu fazia, coisas que eu poderia intervir, não é? Mas é isso mesmo, o que nos corre no sangue é uma adrenalina constante e isso foram muitos anos. Eu comecei com os 13 anos a investir na minha carreira, depois fui profissional, aos 32 acabei, comecei logo como treinador. Mas acabaste muito cedo, não é? Hoje em dia já não se acaba tão cedo. Sim, por uma questão de lesões e comecei a perder determinadas qualidades que eu sentia que para driblar, eu sempre fui um driblador nato. A mim nada me incomodava ir para cima de 2 ou 3. Era a minha Eras forma fora de série. Verdade seja dita. Não assumia, tinha essa personalidade dentro que eu não tenho medo de errar. E isso parece que não ajudou-me também a criar uma forma de estar. E senti que a partir de uma determinada idade já estava a ver miúdos mais novos a passar por mim, a fazerem coisas diferentes, eu a velocidade, a perderem velocidade, que eu sempre fui rápido. E depois as lesões, eu disse, não, eu prefiro se calhar acabar aos 32 e acabar desta forma, do que se calhar andar aí a arrastar-me e a ter problemas físicos, e foi isso. Mas acabei num dia, no outro dia já estava como treinador da equipa B, e depois daí dos 32 foi até aos 50,
e estou parado praticamente há 6 anos. Certo. Mas são muitos anos. Se começarmos a contar desde os meus 13 anos e fazer assim uma análise. São 37 anos de futebol, é muito ano. É muita gente que se privou de estar comigo, que eu privei de estar com eles. Certo, também é verdade. Mas foi isso que te levou agora a parar de ser treinador? Sim. Estares mais com a tua família? Sim, porque também eu tenho que cumprir aquilo que prometi a mim mesmo há muitos anos, que era um dia, quando deixar de ser jogador de futebol, hei de desfrutar, hei de passear, hei de viajar, hei de conhecer, hei de gozar a vida, e eu não estava a fazer isso. Viajaste, só que não foi para conhecer, foi para jogar futebol. Na altura era, agora já felizmente já viajo, já aproveito para viajar com os filhos, com a mulher, portanto coisas que eu não fazia muito, conhecer as cidades da Europa e do mundo, mas isso era o que eu dizia um dia queria fazer, portanto eu acho que estou a cumprir aquilo que um dia disse que ia fazer, porque senão... Mas à tua mulher? À minha mulher também. Certo. Eu acho que nós, quando uma pessoa que está ligada no futebol resolve ter família e casar, também tem que ter consciência que está a arrastar com ele outras pessoas, não é? É, verdade. E se tu casas e não passas a vida em casa, para que é que casaste, não é? Se Certo. tu casas e não desfrutas das pessoas que tens, estás a ser egoísta, não é? Sim. É verdade que isso dá-nos financeiramente, dá-nos conforto, dá-nos e permite-nos, não a todos, mas também aqui é uma imagem às vezes que as pessoas têm, que os jogadores de futebol ganham muito dinheiro. Nem todos ganham muito dinheiro. Claro. Há uns que chegam a um determinado patamar e que têm a oportunidade de ganhar, outros que não, nem tanto. Mas é isso, no fundo é também aproveitar e desfrutar, porque isto... É assim e depois é assim, não é? A gente no fundo é amealhar, mas depois tem que também pensar ao gasto ou deixa cá ficar tudo, não é? Certo. E é um bocadinho isso, não é? E principalmente na vossa altura, que não havia tantas pessoas a aconselhar, não é? Ou seja, eu lembro que na tua geração houve muita gente a ficar sem nada, não é? E tu deves ter vivido isso de perto, de se calhar conhecer uma pessoa ou outra que sabes que não ficaram bem, não é? Alguns. Por má gestão. Sabes que como acontece contigo, acontece com toda a gente, durante o nosso percurso de vida vão aparecer pessoas que tu nunca imaginas que elas se vão cruzar contigo. Certo. Há umas que por bem, é bom que aconteça, mas há outras que às vezes não fazia mal nenhum que não aparecessem, não é? Certo. Porque se calhar até nos vêm prejudicar. E portanto é preciso ter às vezes a consciência e analisar bem que tipo de pessoa é que te procura, o que é que quer impor. Há uma coisa que eu aprendi. Quando te abordam, nunca é 100% para o teu bem. Há qualquer coisa que essa pessoa primeiro pensa nela, de certeza absoluta. Portanto, nós temos de estar sempre com algum pé atrás em relação quando alguém que tu não conheces quando te aborda, porque o interesse é dele. Acima de tudo está ali um interesse que é dele primeiro, se ele é o primeiro a abordar, é que é o teu. Exato. Portanto, isso faz parte do ser humano. E não há mal nenhum ter interesse numa abordagem, desde que seja benéfico para ambos, não é? Claro. Não seja só para um lado. É isso mesmo. Sendo assim é diferente. Olha, e em relação ao nosso presidente, tu sentes que ele ter sido o teu presidente durante tantos anos impactou a tua carreira como jogador e como treinador e como pessoa? Olha, isso eu ontem, quando estava lá, no momento que tudo aconteceu, da cerimónia, veio-me à memória muitas coisas, porque são muitos anos. Certo. O presidente, eu tive a oportunidade de privar com o presidente nas casas onde vivi, até porque a primeira casa foi ele que a escolheu ali na Avenida dos Combatentes, foi ele que disse, olha, anda cá, tenho uma casa para ti, é aqui, e vivia eu por baixo, e o filho dele por cima, e depois mais tarde o Fernando Santos, e portanto foi ele que escolheu a minha primeira casa. E isso é engraçado, ser ele a ir lá escolher. Sim, porque ele, quando nós sentávamos à mesa para conversar de contratos e tudo, eu também era assim um bocadinho apresentado, se calhar quero uma casa e tal, e coisa, e pronto, se ia lá, e ele disse, então pronto, sou eu que trato disso, não te preocupes, eu depois ligo. Pronto, coisas assim, está a ser? Deixa-me só dizer, ele era um gajo de mão na massa então, não é? Não, ele era... Mão na massa, quando eu digo mão na massa, é que fazia acontecer rápido, era para fazer o gajo. Era para fazer. Zau. Ele não havia hipótese, não é? Não deixava. E então ele, numa altura, pronto, começámos, a partir de uma determinada altura, mais depois do jogador, começámos a conviver um pouco mais, ele chegou a estar em minha casa, onde eu vivia em Labra, aqui no Porto, portanto, estivemos em casa de amigos, portanto, convivíamos e era uma pessoa super... com um humor fora da série. Fora de série. Acho que sentar à mesa com ele. E depois era assim, tinha era garantido que ia ser divertido, não é? E a memória dele porque
e eu podia estar a falar, ele de um momento para o outro, olha, Domingos, tu há 2 anos disseste isto. Porra, como é que você se lembra há 2 anos que eu disse isso? Coisas que eu nunca pensei que saíssem dali, não é? Não, tinha isso, acho que passou um bocadinho ontem por mim, toda uma história em que ele também esteve envolvido no meu primeiro clube como treinador, esteve envolvido, porque o Bartolomeu ligou-lhe a pedir um treinador e ele, a primeira pessoa que indicou, foi o Domingos. Portanto, até nisso ele teve influência na minha carreira como treinador. E depois andei por outros clubes, é verdade, mas acabou por ser uma pessoa que em determinados momentos da minha vida teve a sua influência. E muita coisa. Ainda ontem, quando estava no estádio, olhar para aquilo e ver ali as pessoas todas, aquela multidão e os Super Dragões ali a cantar, e eu que vi os dos Super Dragões nascerem ali num restaurante ali perto, no Manhoso, onde quem era o presidente, quem formou aquilo foi o filho do dono de um restaurante, mais 2 amigos. Portanto, eu vi isso crescer, eu vi isso a nascer, e porque os Super Dragões acho que são de 83, por aí, portanto, mas foi isso, no fundo foram muitas situações, e estar-me agora aqui, até tenho uma história engraçada. Eu apenas tenho duas. Tinha um galo branco. Eu tinha um galo branco que me ofereceram, e um dia fiz questão daquelas 2 asas daquele galo serem ensinadas por 2 pessoas. Mas não era um galo não, verdadeiro. Um galo em barro ou em cerâmica. Mas porquê que compraste o galo já agora? Não, ofereceram-me Okay. um galo branco, bonito, todo ele branquinho, e eu disse, isto aqui, estas 2 asas, só tem que ter aqui 2 assinaturas, só quero 2 assinaturas. Uma com quem cresci e com quem conseguimos alcançar os sonhos juntos, que foi a Vítor Bahia. E a outra com a pessoa que no fundo também foi muito importante na minha carreira, e foi com o Pinto da Costa. E portanto essas 2 asas estão lá assinadas por eles. O galo partiu e ficaram as 2 asas. E os meus filhos há dias até publicaram isso no Instagram, em que ele diz lá a estima, a amizade, o carinho que tem pela minha família, porque mesmo isso mostra aquilo que, ainda agora na questão do livro também, faltava gente, e gente que até eu fazia questão que estivessem na apresentação do livro, e eu dizia, Presidente, já está a ficar tarde, vamos começar. Ele só disse assim, a Isabel já chegou? Eu disse, não, Presidente, ela também deve estar a chegar, mas vamos começar. Ele, isto só começa quando a Isabel começar, que era a minha mulher. E isso mostrava também um carinho muito grande. Portanto, foi coisas desse género, não é? Que ele tinha, que me marcavam. E quando tem lá uma história, histórias no livro, histórias, fotografias e muita coisa ligada a ele. Pá, olha, o que eu te posso dizer é que já cumprimentei, logicamente, em alguns momentos, nunca tive a oportunidade de privar, infelizmente, mas sinto que quem o fez foi um privilegiado, porque aquele homem mudou não só o Futebol Clube do Porto, mas também a nossa cidade, não é? Ele fez a nossa cidade viver o futebol como nunca, não é? E não só a nossa cidade, acabou por ser o país todo, porque com aquilo que todos nós, no fundo, que somos portistas, e vocês jogadores, e nós, e no fundo somos todos a mesma coisa, não é? Que somos portistas, quer se tenha jogado ou não, mas que fez com que isto chegasse ao mundo todo. Pá, hoje em dia toda a gente conhece o Futebol Clube do Porto, não é? Na Europa toda a gente conhece. Há uma coisa que as pessoas estejam em qualquer parte do mundo, seja inglês, chinês, no dia em que puserem no Google a procura qual é o presidente mais titulado, de certeza que vai aparecer lá ele. É verdade. Não é só português. Podem estar em qualquer parte do mundo, porque está lá, está na história do futebol, portanto não são factos. Não é só aqui. Certo. Isso foi algo que me custou como portista. Não sei se tu não quiseres falar disto, não há problema nenhum, mas custou-me um bocado. Não foi mas achei que não foi uma abordagem, não foi uma boa abordagem, os nossos rivais não terem dito nada. Se tu não quiseres falar disso, não há problema. Preferes não falar, não é? Prefiro não falar. Exato. Porque o futebol tem que estar unido. É isso, pronto. Ok, e eu percebo perfeitamente, mas olha, falaste de uma coisa que é muito importante também, para mim. Falaste que tinhas as 2 pessoas mais importantes então dentro do Futebol Clube do Porto, e que tu privaste, não é? E que foi o Pinto da Costa e o Vítor Bahia. O Vítor Bahia foi o meu ídolo.
Foi meu ídolo porque eu joguei no Porto também, quando era pequenino, e fui guarda-redes. Portanto, o Vítor Bahia tinha muitos pósteres do Vítor Bahia na minha parede. Pá, e como é que foi jogar com o Vítor Bahia? Não, o Vítor Bahia foi, foi e será sempre Foi até há bem pouco tempo, só houve um dos jogadores também com mais títulos. mais títulos do mundo, não é? Ou seja, não era só a classe dele a defender dentro do campo, era fora de campo, era tudo, não é? Ou seja, como é que foi jogar com o Vítor Bahia Eu acho que a grande vantagem que nós tivemos sempre como equipas, com as equipas, várias equipas, foi saber que nós tínhamos um guarda-redes com a qualidade dele, e isso para nós era meio caminho andado para jogar mais, com mais liberdade, com mais confiança, porque sabíamos que tínhamos ali um guarda-redes que defendia às vezes bolas que dificilmente outro guarda-redes defenderia. Portanto, eu acho que acima de tudo foi a confiança que ele transmitiu e a qualidade, a rapidez, a astúcia. O Vítor tinha muitas coisas, não há dúvida que eu ainda não conheço um guarda-redes que encaixa a bola como ele encaixava assim. Aprendeu um bocadinho com o Mlinarzic, porque eu digo uma coisa, Vítor Bahia foi o que foi, e não há dúvida, mas eu tive a oportunidade de ainda jogar com o José Mlinarzic, e digo-te que era uma coisa, era simples, mas muito bom, e ainda não era aquele guarda-redes que pensava na grande fotografia. A grande fotografia, se tivesse que acontecer, era por necessidade, não era por querer dar visibilidade a um lance que às vezes até era fácil, mas ele tornou mais vistoso. E o José tinha essa particularidade. Dentro de um remate à baliza, a bola a ir ao nível da trave, os guarda-redes hoje fazem um voo e tal, o José punha assim a mão, marca lá o canto e vamos embora. Tem coisas, Isso faz-me lembrar o do Bayern, está-me a falhar o nome Oliver agora. Kahn. Não. O mais recente, não é? O Neuer. O Neuer, exatamente. Neuer. Que ele faz muito isso. Opá, eu ainda me lembro. Há um vídeo de uma defesa que ele faz que é o gajo remata, ele só faz isto. Tal. Pá, e é inacreditável. A frieza dele só levanta. Tal. É brutal. Olha, e achas que. Eu acho difícil, sinceramente, mas vou-te fazer a pergunta na mesma, que é se achas que vai haver alguém um dia a ter este nível de influência que houve com o Pinto da Costa no futebol português e que tem este impacto no Porto como o Pinto da Costa teve, porque são muitos anos, ou seja, é uma vida dedicada ao Futebol Clube do Porto, não é? Achas que é possível haver alguém com tanto impacto como o Pinto da Costa? Eu acredito que possa haver alguém que se aproxime e possa ganhar muitos títulos, mas estar à frente de um clube com tantos anos, acho que é impossível. É impossível. 42 anos à frente de um clube tem que se começar muito cedo. Certo. E nós não sabemos, e sabemos que o futebol é muito inconstante, tem várias variáveis e é natural que hoje ganhamos, amanhã não ganhamos, é mesmo assim, e o Porto também. É natural que vá ganhar, vá perder, vá ganhar. Tem o Benfica, tem o Sporting a nível interno, portanto é natural. Por isso é que é mais difícil prever que haja um presidente tão cedo como o Pinto da Costa. Mas isso, da mesma forma que se calhar não vamos ter tão cedo a oportunidade de ver um Cristiano Ronaldo, não vamos ter... Exatamente, portanto, é igual. É igual, não é? São pessoas que marcaram a diferença. Eu acho que acima de tudo mostra o empenho, mostra o compromisso, mostra a ambição, mostra a visão, mostra tudo. O que o Cristiano mostra um presidente também, querer ganhar, é a mesma coisa. Portanto, essas pessoas são pessoas que vivem constantemente à procura do sucesso, não é? E o Cristiano Ronaldo é um exemplo, o presidente foi um exemplo, como haverá também muita gente. Agora, é evidente que dificilmente se consegue prolongar, ter tantos anos. É como quando estou a falar no Cristiano Ronaldo, o Cristiano está a fazer 40 anos e consegue estar ainda ao mais alto nível. É verdade. Isso tem um sacrifício, isso implica muitas coisas para poder estar a um nível assim. E já que falas disso, que é tu sais aos 32 anos, desistes da carreira de futebol, acabas a tua carreira, mas provavelmente se calhar com todas as tecnologias que existem hoje em dia, se calhar podia ser prolongado, não é? Porque antigamente já não havia todas estas máquinas, todas estas coisas, não é? Faz se calhar uma diferença gigante. Se algum dia vocês vissem a nossa máquina de musculação que nós tínhamos no Estádio das Antas em 1983, 84, 85, por aí fora, vocês riam. Pois. Aquilo era Vocês um já monte faziam... de ferro, era um monte de ferro.
soldado por um serralheiro, em que tinha ali uns cabos de aço e umas molas e uns pesos. Que engraçado. E um monte de ferro quadrado, de um lado uma máquina, do outro lado outra máquina, uns puxões e tal. Vocês não imaginam. Pois. Uma coisa Assustadora. Por isso é que hoje tudo é diferente. Hoje Claro. acho que se estudou de tal forma o corpo e a forma como se procura equilibrar o desgaste que existe num treino para depois recompor ou no fundo recuperar tudo o que perdeste num treino, voltar a pôr. Portanto, hoje tudo é diferente. Certo. Gostavas de viver, ou seja, gostavas que a tua carreira tivesse sido nesta fase ou estás bem com aquilo que, na fase em que foi? Não, eu não troco. Não trocavas? Eu acho que isso às vezes falamos entre nós. É evidente que os mais jovens têm sempre aquela tendência do tipo de comentário que pronto, lá estão eles a dizer que antigamente é que era bom. Mas não troco. Não troco porque eu acho que os dois não conseguem fazer aquilo que nós fazemos. Jogar na rua até às tantas horas, descalços, na lama, no chover. Isso hoje não acontece com as crianças. E são outras. Não temos tanta distração e não temos tanta coisa que nos ocupe o dia. De antes nós ocupávamos um dia só de uma maneira, a conviver, a jogar uns com os outros, a conversar, a distinguir personalidades, a crescer e a formar a nossa personalidade com aquilo que estava à nossa volta, com as várias crianças. Por isso é que eu digo, uma criança tem que ir para um balneário o mais rápido possível para saber o que é que existe de personalidades, para escolher a sua personalidade, para começar a definir a sua personalidade. E nós, era isso. Agora, hoje em dia com os telemóveis, opá, o pessoal acaba os treinos, cada um vai para a sua vida, pega no telemóvel e muda tudo. Realmente isso faz toda a diferença. Eu não espero não ser chamado de velho, mas eu já o disse várias vezes, eu sou antes do telemóvel, antes da internet. Tenho-te a dizer que o meu primeiro computador que instalei em casa foi um Windows 95, que era uma caixa daquelas grandes e outra caixa em baixo, e que se punha lá uma disquete e aquilo começava a valer para fazer a net, como começou a aparecer a internet. E portanto eu também sou dos princípios de muita coisa, mas sinceramente acho que o mundo está pouco ligado, e porque as redes sociais o desligaram uns dos outros. Acho que as E redes é exatamente sociais essa uma das razões de eu querer fazer a Topics, que eu sinto exatamente o mesmo. desligaram. Que é o objetivo antigamente, aliás, o mote inicial das redes sociais era conectar pessoas, mas hoje em dia desconecta mais do que conecta, se vamos a ver, Aproxima não é? aqueles que estão longe e afasta aqueles que estão perto. É verdade. Olha, boa frase. Tenho que falar com o CMO da empresa e dizer, olha, vamos usar a frase aqui do Domingos Paciência para uma campanha da Topics. Ou seja, então tu sentes que basicamente o futebol ensinou-te muito sobre viver, não é? No fundo. Ou seja, se não tivesses tido uma vida de futebol, provavelmente tinhas outra personalidade, tinhas outra... Ou seja, eras uma pessoa diferente. Sim. Podia ter... se não tivesse seguido esta carreira, poderia ter seguido outra, mas dificilmente, porque um miúdo humilde de um bairro pobre, para poder chegar a patamares de visibilidade ou de alguma notoriedade, seria difícil. Agora, a verdade é que o futebol permitiu-me crescer, aprender, muito atento, muito preocupado. Deixei os meus estudos ao 7º ano, acabei por fazer depois, mais tarde, o 12º, muito mais tarde o 12º, mas não, se não fosse o futebol, acho que não teria o conhecimento que tenho hoje, nem de perto nem de longe, não? E faz sentido, até porque tiveste 37 anos, acho que ias ser uma pessoa completamente diferente, não é? Porque todas as tuas vivências foram no futebol, não é? Quer dizer, salvo seja, não é? Todas as tuas vivências em carreira foram no futebol, não é? Quantidade de gente que nós nos é isso, cruzamos. eu estou a tentar imaginar as milhares de pessoas que passaram por ti, não é? Eu tenho muita dificuldade às vezes em reconhecer as pessoas, por isso mesmo. Acho que nós, durante a nossa carreira, nos cruzamos com tanta gente que depois basta estar 1 ou 2 anos sem ver essa pessoa que já tens dificuldade em lembrar-te. Claro. Porque muita gente a entrar a aproximar-se de nós, nem imaginas, nós... É os autógrafos, é isto, é aquilo, é situações que vamos ali, vamos acolá, conectamos com esta pessoa, jantamos com ela, mas depois já... Mas é incrível. E a nossa memória, eu pelo menos não tenho
Eu acho que tenho uma memória mais seletiva. Acho que há coisas... Eu para memorizar as coisas, a mim pelo menos tem que haver um acontecimento ligado. E se não houver, não me lembro. Certo. É a minha forma de memorizar é essa mesmo. Eu estive ali, aconteceu isto, espera, já me lembro quem é que estava, quem não estava, tal. Mas senão não tenho... É mais difícil. E isso é normal quando passa muita gente na nossa vida. Primeiro é bom sinal, quer dizer que recolhemos informação, que conhecemos mais pessoas e isso é um privilégio, não é? Porque hoje em dia todos agarrados ao telemóvel, cada vez conhecemos mais as pessoas, conhecemos aquilo que achamos que eles são, mas não são aquilo. Na verdade é muito isso, não é? Vou-te fazer uma pergunta interessante que é, para ti, qual é que foi o teu prime? Qual é que foi o teu ano prime? Eu acho que ou ano ou anos? Qual é que foi eu o acho que melhor? Tive ali 2 anos que numa fase inicial custou muito por aquilo que eram as opções do Bobby Robson e o que ele, na ideia dele, seria o melhor para a equipa em termos avançados. Que foi quando veio o Iuran para o Porto, mas o Iuran já veio no na tempo altura do Ibiza. Do Kostadinov? Não, estou a falar já depois do Kostadinov. Uma altura que veio o Iuran e era um ponto de lança muito mais forte, agressivo, possante, tipo um Gyökeres. Pronto, Okay. O Iuran mais desse género. Uhum. E o Bobby Robson estava a pô-lo a jogar e eu mostrei a minha insatisfação e a verdade é que a partir de um determinado momento comecei a jogar e eu em 2 anos com o Bobby Robson fiz à volta de 46 golos, okay? Portanto eu acho que acaba por ser fui o melhor marcador, por 2 vezes tive para ganhar até a última jornada o troféu também de melhor marcador e só a terceira é que consegui foi com o Bobby Robson. Houve um ano com o Artur Jorge também, que andei ali com o Rui Águas e fiz 26 golos, também andei ali até à última, depois houve ali uma polémica de um golo e que acabaram por atribuir ao Rui Águas, mas para te dizer que foi a melhor, foi esses 2 anos com o Bobby Robson, foram os 2 anos que realmente fez a melhor para mim. Só uma pergunta para o Bobby Robson, porque ainda hoje, pá, eu como portista ainda brinco, ainda falo, porque eu lembro que eu lembro que o meu pai me dizia, pá, que o Bobby Robson vos dizia passe certinha. Não sei se isto é verdade ou não, é só um mito que ele criou, o meu pai. É verdade. É verdade? Podes explicar essa parte? O meu pai já faleceu, infelizmente, e ia ficar muito contente de eu te estar a entrevistar, porque ele era teu fã, pá, e nós crescemos, e eras uma referência para o meu pai, que sempre foi portista, foi atleta do Futebol Clube de Porto de Atletismo também, e eu lembro-me dele me dizer isso, para quer dizer, eu sou de 89, portanto, repara, eu tinha 7, 8 anos quando estavas a jogar no Porto, não é? E eu lembro-me de ouvir isto. E ele, sabes que era a tal coisa que acontecia antigamente, era que os treinos eram à porta aberta. E quem quisesse ver os treinos e quem quisesse pedir camisolas ia nessas alturas. E o Bobby Robson, treino porta aberta, campo de treinos número 1, e então era isso mesmo. Ele pedia bom passe, ele até exemplificava, ele pegava na bola e exemplificava. Ele chegou ao ponto, num jogo, durante o intervalo, num jogo, a dizer ao Vítor Bahia como é que sabia de atirar para o chão. Ele atirou-se para o chão no balneário, o Bobby Robson, a dizer ao Vítor. O Bobby Robson era uma figura única. Explicar-te que era um homem que transmitia energia positiva, sempre a rir-se, sempre bem disposto, sempre brincalhão, e era isso, era nas conferências de imprensa, ele chegava às conferências de imprensa e dizia, não, hoje não, mal, ganhámos 3, tínhamos que ganhar 4, tínhamos que ganhar 5, e quando perdíamos e dizia que perdíamos bem, era essa pessoa que nós dizíamos, este tipo de pessoa, este tipo de líder é daqueles que nós gostamos, e acho que marcou-nos a todos, e era isso, dizias, o bom passe, não falhar o passe. Bem, tem histórias únicas, estar a falar contigo e está-me aqui a aparecer tanta coisa. Opa, eu não vou contar nenhuma porque são tantas, mas e é melhor não. Conta só uma então, conta só uma. Não, ele tinha uma boa relação, ele tinha... Porque eu não tenho, repara, eu sendo bastante mais novo, não é? Ou seja, eu tenho a recordação de que o Bobby Robson era um treinador inacreditável. Lembro-me do meu pai me passar isso do passe certinho, ou passe certinha, que acho que ele dizia mesmo certinha por causa do português. Mas não tenho nenhuma referência dessa personalidade que me estás a falar. Portanto, eu tenho curiosidade em saber pelo menos uma história ou outra. Nós tínhamos. Ele era uma pessoa que se juntava a nós, sempre. Estava sempre do nosso lado e à sexta-feira, quando fazíamos os banhos e massagens, final da tarde,
era à tarde o treino e depois fazíamos banhos e massagens. E ele vinha, saía do balneário dele e vinha se juntar connosco, fazer banho turco. Não, na altura nem havia banho turco, era sauna, só havia sauna. E havia um jacuzzi. E então, era o dia que saía a convocatória. O que é que ele fazia? Deixava lá feita a convocatória lá dentro no gabinete dele. Ele vinha para o banho turco, para a sauna, e depois dizia ao Mourinho para fixar a convocatória lá no quadro. E então estávamos ali numa galhofa na sauna, e com o Jorge Couto, e cá ele uma brincadeira, toda a gente a rir-se. Cá. Entretanto, saímos, e porque já disseram, olha, saiu a Tu chegaste a jogar com o Fernando Couto? Cheguei. Entretanto saiu a convocatória e o Bobby Robson estava na sauna e viemos para ver a convocatória. Começámos todos ali a ver a convocatória e daqui um bocado fica ali o Jorge Couto assim a olhar para a convocatória e o nome de Jorge Couto não está na convocatória. Ele vai por trás de Jorge Couto, entretanto sai da sauna, mete assim o braço por cima do ombro de Jorge Couto. Mas estavam nus? Não, estava de boxers. Tudo roupão, ok. Roupão. Não, porque se fosse nus não tinha mais piada. Agora sim a mão por cima do Jorge Couto, olha assim para o Jorge. Jorge, muito azar, Jorge. E o Jorge olha assim para ele, como que este gajo é o treinador que faz a convocatória e estava agora aquele à cabo da Opa, não, ele tinha coisa. Então era figura mesmo. Era mesmo figura, era figura. Para as mulheres, quando saía, olhava para as mulheres todas, uma a uma assim. E depois ia buscar, apanhava assim, chegava, tinha lá umas flores às vezes que estavam na entrada, ele pegava na flor e ia dar às mulheres. Opa, tinha coisas. Achas que o Mourinho foi buscar coisas ao Bobby Robson? Muitas coisas. Por exemplo, isso de tu dizeres que ele estava com os jogadores, não, o Mourinho é conhecido também muito por isso, por fazer parte, ou seja, por ir ao núcleo, por estar com os jogadores e eles sentirem que é um deles. Coisas. E vários exercícios também na altura que davam prazer em fazê-los e acredito que o Mourinho, não sei se ainda hoje usará, mas alguns deles até podem estar modificados, mas muito com a base daquilo que foram muitos exercícios do Bobby Robson. Sem dúvida. Não tenho dúvidas. Daí eu dizer há pouco, e que eu acho que faz sentido, que lá está, o Porto ganhar a Liga dos Campeões e a Taça UEFA naqueles anos é o culminar de muitos anos de trajetória, de crescendo, não é? Porque repara, o Mourinho, se calhar se não tivesse com o Bobby Robson, não ia ter aprendido certas coisas para depois pôr em prática. Em 2004 ganhámos a Liga dos Campeões, não é? Não duvido porque Mourinho conseguiu ainda fazer melhor, porque conseguiu ainda, como eu disse, conseguiu, além daquela liberdade com responsabilidade do Bobby Robson, conseguiu organizar a equipa, conseguiu fazer coisas que ainda melhorou o jogo. Certo. E não duvido que muito o Mourinho começou a trabalhar com o Bobby Robson. Eu acho que há aí a metodologia de treino na altura começou a mudar um pouco por isso. Se calhar mesmo professores que hoje defendem determinadas teses em relação ao treino, muito por causa disso. E qual é que foi a metodologia que tu tinhas, Domingos, como treinador, não como jogador neste caso, não é? O que é que tu quando fazes essa mudança para treinador, primeiro, eu gostava de saber o que é que passou pela cabeça de, ok, acabei a carreira relativamente cedo, pá, mas não quero sair já do futebol, se calhar foi isso, não? Foi tentar fazer ali uma transição que não tivesse o impacto de ir para casa e ficar ali perdido e pronto, e a ideia foi continuar. Houve a possibilidade de ser treinador junto à equipa B e o presidente prometeu-me que assinámos um contrato, olha, ficas aqui 4 anos, eu à primeira oportunidade que eu possa meto como treinador junto à equipa principal. Eu disse, presidente, tudo bem, não há problema nenhum. A verdade é que entretanto também mais tarde surgiu a hipótese de ser treinador principal da equipa B e eu acabei por ser treinador principal da equipa B. E acabei por fazer ali 4 anos que me ajudaram a adquirir conhecimento, a organizar-me e a pensar se realmente fazia sentido levar a carreira de treinador para a frente. E foi esse tempo que me ajudou a decidir e portanto E foi bom estás a fazer isso em casa, não é? Sim. Não tens que mudar a família, não é? Foi bom. Foi uma forma, como eu disse, de não entrar na fase como entraram muitos jogadores que quando acabam a carreira, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser a minha vida daqui para a frente, pronto, se ajudou muito. E ainda bem, porque consegui também ser treinador durante 18 anos e para mim foi excelente. Qual foi o clube que te deu mais? Claro que todos devem ter pronto, o seu espaço na prateleira,
Mas qual foi o clube que tu treinaste que te deu mais prazer? Eu tive 2 clubes que foram, gostei, não só pelo clube em si, mas também pelas cidades em si. Primeiro dizer-te que o primeiro clube foi Leiria, e num primeiro ano conseguir pôr o Leiria a andar no 6º, 7º lugar, acabou por ser qualificado para a Intertoto. Eu saí mais cedo por outras razões, mas acabei por pôr o Leiria num 7º lugar. Depois a Académica de Coimbra. Para mim foram 2 anos fabulosos. Adorei estar em Coimbra. Isso eu lembro-me perfeitamente. Acabei por fazer também um 7º lugar, quase que deu lugar à entrada na Europa, e até a última jornada a lutar por isso. Portanto, acabei por... E depois Braga, não é? Braga, eu, ao fim de 4 anos, eu diria 5 anos como treinador, consegui chegar a uma final de uma competição europeia. Um treinador que treinou o Leiria, Académica e o Braga, e chega a uma final de uma competição europeia, nada melhor do que me afirmar como treinador. E acho que foram Braga e Coimbra, foram 2 cidades e 2 clubes que gostei de treinar. Não, E tu sucedeste ao Jorge Jesus na altura, não foi? Sim. Jorge Jesus, sucedia ele em Leiria, sucedia ele em Braga. No Leiria não sabia que do Braga sim, mas no Leiria não me lembrava disso. Leiria vai para o Belenenses e entrou em Leiria. Nunca te passou pela cabeça treinar o nosso Porto? Houve uma oportunidade, houve uma altura, na altura que eu faço o 2º lugar. Eu digo o nosso porque calculo que também sejas. Eu sou portista porque não há como não ser, como. Não é? Tenho uma estátua no museu, tenho uma história ligada a um clube. Claro. Vou estar aqui a dizer que sou de outro clube? Não, toda a gente sabe disso, não é? Claro. Agora sei perfeitamente que sou, acima de tudo, um profissional de futebol, e que quando estou noutras funções, como estive noutros clubes, quero ganhar. Ganhar. Não interessa se és portista ou não. E cheguei a ganhar ao Porto com o Braga. Com a Académica acho que não, mas ganhei com o Leiria ao Porto, portanto, e não me interessa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. Isso foi sempre, há que saber distinguir, mas infelizmente temos adeptos e temos pessoas que não sabem distinguir, mas esses são pessoas que não apreciam futebol. Mas isto para te dizer, agora perdi-me um bocadinho na pergunta que me A pergunta que foi que nunca te passou pela cabeça treinar o Porto? sim. Principalmente nesta fase dos últimos 8 anos em que o Porto... Olha, eu tive 2 situações. Uma foi essa do Braga, quando fiz o 2º lugar, em que o Porto andava à procura de treinador, e eu até inclusive encontrei aí numa loja, por coincidência, o Antério Henriques, e perguntei-lhe se aquilo que tinha vindo no jornal tem alguma ponta de verdade. Ele disse-me que não, que andava à procura de um treinador com outro currículo, com outro currículo internacional. E foi quando foram buscar o André Vilas-Boas, porque tinha estado com o Mourinho e tinha o currículo internacional. A verdade é que eu, no ano a seguir, acho que devo ser dos poucos treinadores nas competições da UEFA que tem num ano só 19 jogos feitos, desde a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões até uma final da Liga Europa. São 19 jogos. Portanto, se eu não tinha currículo internacional... Ganhaste-o nesse ano. Pronto, essa foi a altura, ele disse-me que não, tudo bem. Mas também não ficou mal servido o Porto, com o Vilas-Boas. Não, acabou por ganhar depois. Exato. Mas, e acabei por, depois no ano seguinte, numa festa de um amigo em comum, o presidente convidou-me, estávamos lá no aniversário do Dr. Fernando Povas, e ele virou-se para mim e disse: Domingos, como é que é a tua vida? Queres aguentar mais um ano em Braga e para o ano vens para o Porto? Eu disse ao presidente: eu gostava, mas eu não consigo fazer melhor do que fiz em Braga, e acho que ficar em Braga será um risco. Eu prefiro sair com esta imagem do que sair se calhar a perder e mandarem-me embora e apago tudo de bom que fiz no clube. É bom para mim e é bom para o Braga. E portanto eu não tenho. E a verdade é que esta conversa surgiu num fim de semana, e no outro fim de semana o André Vilas-Boas vai embora. Mas eu já tinha um compromisso, já tinha dado a minha palavra ao Sporting. Foi isto que aconteceu, e para mim, o presidente hoje já partiu, mas sempre fomos assim. Sempre que demos a palavra, eu quando dou a palavra, a mim não... Mesmo que fosse ao Pinto da Costa. A esferográfica para mim tem pouco vale uma esferográfica, portanto...
É muito bom dizer isso, porque hoje em dia a palavra vale muito pouco, cada vez menos, e é uma coisa que eu prezo muito e que fico muito chateado quando alguém me falha com a palavra, porque lá está, não precisa estar assinado. Se tu dizes, tens de ter noção do que estás a dizer, não é? Mas lá está, a malta da geração mais antiga, e não te estou a chamar velho. Sim, mas sou de 69, podes dizer, sou de Opa, 69. a malta das gerações mais antigas tem mais esse afinco na palavra do que as novas gerações. Acabaste por ir para o Sporting, foi ali uma passagem mais curta, foi um bocado intenso, não é? Sim. Depois não te arrependeste do género, pá, porra, poder ter ido para o Porto. Não me arrependi, porque eu tinha consciência que eu queria fazer do Sporting um clube campeão. Apenas o projeto em si era para 2 anos e passou para 2 meses. Não foi 2 meses, mas foram 8 meses. E acabei por... pronto, as coisas não correram bem, mas fui com a promessa de que tudo iria mudar. Mas depois é assim, quando tu... Ok, a promessa é para cumprir, cumpre-se. Mas quando as pessoas sentem a pressão há pessoas que não aguentam a pressão. Certo. Há pessoas que não aguentam a pressão e acabam por tomar decisões, e foi isso que aconteceu no Sporting. Mas é aquilo que eu digo, o meu caminho todo, até hoje como treinador, não me arrependo de nada, mesmo naquelas situações que estive ali 2 ou 3 meses num APOEL, que tentei chegar a uma Liga dos Campeões e fiquei na Liga Europa, Kayserispor, Turquia, acho que são... Tu vês no Kayserispor? Tive lá um amigo a jogar, por acaso. Tive o Deportivo La Coruña. São momentos, se assim, mas podias andar, se calhar tinha chegado lá em cima neste momento, se calhar andava a dar em doido, com tanta pressão, com tanta coisa, não sei, não preferiste acalmar? Não, o caminho está definido, e por isso é que eu digo... Então não te passa pela cabeça voltar a treinar? Não, neste momento estou num projeto da Federação, e acabei certo. de ser há poucos dias eleito junto na lista do Pedro Proença, não é? Sim. E portanto é um projeto que vou neste momento abraçar e empenhar-me ao máximo e dar tudo, o melhor de mim, o conhecimento que eu tenho, e poder fazer com que o futebol português seja melhor no futuro, que é aquilo que nós todos queremos, não é? E estás a ver então o futebol como um todo e não só o Futebol Clube do Porto, no fundo? Sim, neste momento é. Okay. Mas também não dizes que desta água não beberei, não é? Um dia, não sei daqui por 4 anos, não sei daqui por 8, pode apetecer voltar 2, e voltas, não é? Sentindo capacidade, sentindo que ainda está tudo, que ainda tenho as capacidades mentais acima de tudo para poder exercer determinadas funções, porque não? Opa, eu se fosse o Domingos, eu gostava de ganhar algum troféu pelo Porto como treinador também, mas isso era eu se fosse o Domingos, paciência, como não sou, mas para já estás focado no projeto que tens e entendo. É verdade. Como jogador e como treinador, qual é que foi a maior injustiça que tu possas ter sentido dentro do campo? Ou achas que há demasiadas teorias e não há assim tantas injustiças como se faz parecer? Eu acho que, é assim, depende muito de como tu interpretes a injustiça, porque no futebol, quando é jogador, vais sentir que há sempre algo de injusto, porque tu queres jogar e na ideia de treinador o outro é melhor, portanto... Há sempre situações, porque há um critério de escolha. Tu podes andar durante a semana toda a treinar bem e chegas ao fim de semana não jogas porque o treinador gosta daquele que é aqueles 11. Portanto, isso como jogador haverá sempre algum sentimento de injustiça, mas não tenho assim de momento, não me lembro disso. Mesmo como treinador, a mim o que me incomoda mais é às vezes determinadas pessoas terem determinados comportamentos que, para prejudicar outros, para eles quererem chegar lá em cima, passam por cima das pessoas e não há como é que dizer, não há meios ou... Não olham a meios para chegar a um fim, não no olham fundo. a meios para chegar aos seus fins e portanto acaba por ser isso às vezes que me revolta, mas passa, claro. não consigo. Deus acaba por endireitar. Eu acho que acaba por haver mais alguma coisa à frente que vai pôr as coisas no lugar certo. Tu disseste há pouco que estás no projeto da candidatura do Pedro Proença, e que estás a fazer isto pelo futebol, não é? Porque queres que o futebol melhore. Eu fazia-te uma pergunta, basta dizeres um ponto, senão não saímos daqui logicamente, mas o que é que para ti era essencial mudar no futebol para que este desporto pudesse melhorar ainda mais? Assim, se quisesses
Se tivesses que dizer uma ou outra coisa, quais seriam as mais essenciais? O futebol neste momento precisa de recuperar a paixão e a emoção que existe no futebol. Porque temos alguns jogos que realmente sentimos que existe paixão, existe emoção, mas a maioria dos jogos não existe. E cada Estás vez a falar mais. dos adeptos ou Estou a falar dos jogo, jogadores? Do jogo em si. Um jogo de futebol tem que ter paixão, tem que ter emoção. Ontem lia um comentário numa rede social do Emerson Leão, de um jogador antigo brasileiro, que dizia: hoje não é futebol, hoje é um desporto que se joga com uma bola de futebol. E não pode ser isso, não pode ser isso. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar para que o futebol seja um espetáculo. Hoje existe muitos investidores à volta do futebol. Existe as pessoas hoje, quando há um investidor, o que é que a palavra investidor implica? Dinheiro. No futebol implica dinheiro, não é? Tu podes investir emocionalmente em ti, mas no futebol não. No futebol é dinheiro. E se é dinheiro, é interesse. Se é interesse, não olham a meios. Portanto, e é isto que no futebol temos que ter cuidado, que é, pode existir na mesma essa questão do investimento no futebol, mas temos que, acima de tudo, saber que o futebol é para paixão, emoção, prazer, de adeptos ligados ao seu clube, que escolhem o seu clube, como escolhem o seu partido, escolhem o seu clube, como escolhem a sua religião, escolhem o seu clube, porque um clube de futebol ocupa muito espaço na cabeça de uma pessoa que gosta de viver os momentos num estádio que vão marcar para toda a vida, gosta de ter os seus ídolos, gosta de ter as suas conversas mais animadas com o adepto do outro clube. Portanto, tudo isto é o futebol. Agora, é preciso começar a ver a melhor forma de fazer com que o futebol seja diferente, porque senão nós... Eu sinceramente, eu às vezes vou a um jogo de futebol e custa-me ver jogos de futebol que as decisões, a maior parte das decisões dos jogadores é para trás, para o lado, para trás, para o lado, para trás, para o lado. E não, o futebol tem que ser para a frente, querer ganhar. Todas as decisões no futebol têm que ser sempre a pensar para a frente. Hoje, a primeira reação de um jogador quando recebe a bola é segurança para trás. E é um bocado irritante para quem vê, isso é verdade. Dizer. E tu sendo uma pessoa que driblava muito bem, ainda mais irritante deve ser. Imagina, eu hoje Tu a pensar, futebol, já ia para cima do gajo. eu hoje jogar futebol, andar ali a correr de um lado para o outro, para procurar receber a bola daquele lado, mas entretanto o lateral esquerdo já jogou para o outro lado, eu tenho que ir para o outro lado para ver se ele me passa daquele lado. Eu desesperava, eu não conseguia ser jogador de futebol hoje. Não conseguia. Isso é muito, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, antigamente tinha mais emoção nesse sentido, que era, podia ser menos tático, sim, mas era mais emocionante de ver, isso é verdade. Mais oportunidades de golo, mais... Sem dúvida, mais era mais espetáculo, não é? Golos. Hoje em dia tu vês um jogo 3-3 ou 4-3 e ainda jogo. Mas antes havia mais jogos com mais golos. Certo. Olha, e estávamos a falar aqui de investimentos, valores, dinheiro, tudo mudou, não é? Tu, a partir do momento que tens jogadores que não são, diria, dos melhores do mundo, ou quando eu digo dos melhores do mundo é que não estão no top 10 sequer mundial a saírem por acima de 100 milhões, não é? Como tens um Darwin, por exemplo, a sair por 120 milhões para o Liverpool, que eu fiquei pasmado e a maior parte das pessoas também. Não estou a dizer que ele é mau jogador, simplesmente acho que são valores exorbitantes. Qual seria o valor que tu achas que, ou seja, aos valores atuais, se tu tivesse que sair do Porto no teu prime, qual seria o valor que tu achas que ias valer agora? Já me colocaram várias vezes essa questão e eu costumo dizer que eu acho que tudo a seu tempo. Tu, quando falas de 120 milhões, 100 milhões, isso é recuperável hoje, porque hoje... Camisolas, tudo. Isso é recuperável. Antigamente não era. Antigamente não era, e portanto o contexto que nós vivemos hoje tem que se viver com esses números. Mas antigamente era muito mais difícil sair para o estrangeiro. A primeira saída de grande impacto foi o Futre, quando vai por aqueles milhões e depois associaram ali um Porsche amarelo e coisa assim. E isso teve impacto. Tem que trazer o Futre cá também, que vai ser engraçado. E o Bahia, logicamente. E depois tens o Rui Barros, tens o Fernando Couto, tens o Vítor Bahia, tens o João Pinto também. Portanto,
Eu acho que de antes saía-se menos e por mais milhões, na altura eram mais milhões porque os clubes só vendiam, só libertavam por determinados milhões. Eu na altura saí por 8 milhões não de euros, porque ainda era escudos, e aquilo, e depois o Rui Barros também saiu para aí por 14, 15. Portanto, assim, hoje é evidente que eu tenho que me pôr num patamar de procurar um jogador que tenha sido vendido por muitos milhões e eu tentar aproximar-me do meu estilo de jogo, o estilo de jogo desse jogador como eu. Sei, João Félix, uma coisa assim, tecnicamente evoluído, driblador e tal. Se o João Félix foi por 120 milhões, eu não sei, sinceramente custa mais vezes entender quanto é que eu valeria, quanto é que eu hoje... Mas achas que iria ser à volta disso também? Eu acho que sim, com os golos que eu marcava, a driblar... fazer golos pé esquerdo, pé direito, cabeça, a aparecer de repente no primeiro poste, tenho golos de entrada da área com o pé esquerdo no ângulo, tenho golos, o Bremen com o pé direito no ângulo, o Feyenoord com o pé esquerdo no ângulo. Portanto, eu digo assim, mas quanto é que valeriam hoje uns golos desses na Liga dos Campeões, não é? Certo. E pronto, sim, é isso, mas é difícil quantificar. Estavas a falar do Félix, se tivesses que dizer um jogador da atualidade que fosse mais parecido contigo, seria o Félix? Eu era mais goleador que o Félix. Não. Agora, isso sem dúvida, porque sim, também ele ainda está a jogar, ainda pode vir a ser mais. Mas... Mas para já, não é? Nos trajetos que ambos fizeram, tu, não é? É factual, vais ao 0-0, tens lá os golos que tu marcaste e os golos que ele marcou, não é? Sim. Sem dúvida que marcaste muito mais golos. Sei, sabes porquê? Eu vou-te explicar. Eu tinha uma vantagem, por isso é que eu custa mais vezes procurar um jogador, pá, com todo o respeito e não estar a querer ser aqui ou enaltecer aquilo que eu fui, que era bom, não. Agora, quando um treinador te pede, Domingos, faz-me um favor, joga mais por trás do ponta de lança. Domingos, faz-me um favor, joga-se pela direita. Domingos, faz-me um favor, joga pela esquerda. Domingos, faz-me um favor, marca o canto do lado direito. Domingos, faz-me um favor, marca o canto do lado esquerdo. Marca-me livre à entrada da área. Portanto, eu fazia tudo isso. Quando diz-me assim, agora vamos procurar um jogador que faça isso, que jogue na esquerda e venha para dentro e remate, que jogue na direita e venha para dentro e remate. As pessoas ficavam na altura, ficavam na dúvida se eu era esquerdino, se eu era direito, portanto, porque eu chegava a marcar livros de esquerda, chegava a marcar livros de direita, um bocadinho à imagem do Madjer. Portanto, o Madjer para mim foi o melhor jogador do mundo. E eu digo-te, eu procurei aproximar-me daquilo que o Madjer fazia. O Madjer tinha uma elevação, vocês, tu se calhar não te lembras, mas... Não consigo ainda ter essa percepção. Eu consegui dividir lances onde o guarda-redes ia com as mãos, eu fui com a cabeça. O Costinha em Alvalade, o Silvino no Estádio da Luz. Portanto, eu dividia com eles a saltar de cabeça, ele ia lá com as mãos e eu ganhava-lhe às vezes a bola de cabeça. Portanto, o pé esquerdo, o pé direito era tudo Madjer. O drible, as vírgulas e o passar por cima, o pé por cima da bola e eu procurei imitar o Madjer. Ok. Agora, não consegui porque o Madjer ainda tinha coisas mais, o para-arranque ainda era o jogo de corpo... Mas criaste também a tua identidade, não é? Logicamente. Criei, vindo de trás e pegava na bola e driblava. O Madjer se calhar mais num jogo mais curto e eu ainda num jogo mais atrasado, a vir de trás lançado, porque eu conseguia driblar em velocidade. Mas foi esse jogador. Agora, mas aquilo que estavas a dizer é engraçado porque... Domingos, olha, vai para a esquerda, Domingos vai para a direita, ou seja, tinhas as indicações e cumprias. Hoje em dia parece-me um bocadinho que os jogadores, Paulo, olha, não sei quantos, faz isto, e já vai a moar porque não está na posição dele. Eu tive não sentes um bocado isso? É um bocado. Eu tive um treinador que para mim foi, e ganhámos um campeonato assim, que ele dizia mesmo, olha, tu estás com a liberdade de pegar na bola e ir para cima deles, porque eles para te tirar a bola é só em falta. Essas faltas vamos transformá-las em golos. Ganhámos um campeonato com 12 penaltis do Demol, Stefan Demol, livres do Geraldão e livres do Branco. A quantidade de livres e a quantidade de... Tu sacaste? Eu saquei. Artur Jorge dizia, Domingos, vem buscar a bola. Para cima deles. Vamos embora. Para cima deles. Isso é a melhor coisa que tu podes ouvir como jogador de um treinador, não é? Vai para cima deles. Começas a ganhar uma rotina... e começas a sofrer faltas, muitas delas às vezes já sabes que ele vai meter o pé e tu também, porque antes é como fazem hoje, não vou desmentir. Estás a jogar o jogo, Muitas delas também as sacava, ia para cima deles, procurava o contacto, pumba, há contacto. Falta. Sim, isso é saber jogar o jogo, não és um piscinas por causa disso. Acho que foi assim, e isso foi, para mim era a melhor coisa que me podiam dizer. O próprio caso Alberto Silva, um período
que andava aí a ser assobiado, há uma fase em que tu estás menos bem e perdes bolas e tal, e as bancadas a assobiar-te e tal, e o Carlos Alberto Silva, cá, quero falar contigo. Então, mister, uma coisa, aquela gente que está ali a assobiar-te, não são eles que te vão pôr a jogar, sou eu. Tu comigo vais jogar sempre. Pá, coisas do género, sabes? E tu, tranquilo, tenha confiança do treinador. Mas é preciso ter essa personalidade e teres um treinador que sabe liderar, porque são essas coisas que fazem diferença, em que nós que estamos só a ver na televisão não temos noção do que é que se passa lá dentro, não é? O Inácio, numa altura que assumiu o Bobby Robson, ele chegava fazia a equipa, este, Domingos, tu, à vontade, lá na frente. Dizia, olha, faz o que te apetecer. Epá, sabes, deste género. Estava-te uma moral do caraças logo. Faz o que te apetecer. Isso para mim era dar-me a liberdade de poder errar e de poder... Isso... Não te sentires preso logo, só o facto de não sentires preso já vais para lá com muito mais à vontade, não é? E os próprios meus colegas, o Jorge Costa virava-se para mim, tratava-me por Zé. Ó Zé, não Porquê é que ele não chamava por Zé? Porque eu sou o Domingos José. Ah, ok. E Zé, desculpa. Zé Lessa, porque eu sou de Lessa. Isso é muito engraçado. E dizia, Zé Lessa, fica lá na frente, não venhas para aqui. Tu não defendas. Porque ele sabia, ele fazia a parte dele, eu fazia a parte na frente. E o Jorge Costa, caramba, também é um gajo que eu tenho muita curiosidade de conhecer, porque é um dos mártires do Porto, sem dúvida. E eu acho que nós chamávamos, eu lembro que no meu grupo aliás, o meu pai, nós tínhamos ali um grupo ou seja, o meu pai tinha um amigo e que tinha um filho, que era os Medinas, e nós juntávamos-nos sempre aos fins de semana e via suporte e tal. Eu lembro que tanto o meu pai como o pai como o Medina, que os gajos diziam que o Jorge Costa era um tanque. E era um tanque de guerra, o homem, não era? Jorge é um caso único no futebol. Ter 3 lesões aos cruzados anterior, acabar um jogo a jogar sem um ligamento cruzado. Com caraças. Ele rompeu o cruzado num jogo da seleção, jogou e no fim tinha-se visto que ele tinha rompido o cruzado. Esquece, outros tempos, amigo, outros tempos. Não vale a pena. Por isso é que eu te digo, hoje há jogadores de futebol e com todo o respeito, trabalham-se de outra forma e outras gerações, mas éramos um bocadinho soldados, um bocadinho daqueles que, isto não é uma guerra, uma batalha mas é quase. Com regras, mas é quase. Mas nós entre nós criávamos um espírito competitivo muito forte. E quando vês um líder como o Jorge Costa a sofrer como está, tu não te vais sentir bem se não fizeres o mesmo, não é? Tu dentro do campo, quando tens determinadas referências, como o Jorge, como o Fernando, como o André, como o próprio João Pinto, que são jogadores competitivos, jogadores que não caem. E eu estou-te a contar isto, estou-me a lembrar de histórias. O André num jogo da Madeira, o André sempre que abordava qualquer lance, ia sempre com os dentes a traçar a língua. Até uma altura que alguém lhe bateu aqui, traçou-lhe mesmo a língua. Chega ao intervalo, estás a ver a língua cortada no meio. Eu nunca mais me esqueço desta situação. O próprio Rodolfo Moura a cozer-lhe a língua e ele foi para a segunda parte com a língua toda cozida ali. Chega aquilo, os pontos saíram todos, volta a ser cozido. Mas era este espírito que a gente olhava assim, não posso. Houve jogos em que eu tenho sinais de abrir sobre-olhos, abrir queixas e cá, e esquece, chega lá, olha, põe aí um pensezito, está a acabar a primeira parte, no intervalo tratamos. Chegava ao intervalo, sutura, está a andar. Siga. Não está a andar, não. Porque assim, a partir do momento que tu vês determinadas situações com esses jogadores que são situações ainda mais dolorosas, tu não vais estar aqui preocupado porque abriste o sobre-olho ou porque certo. É isso, é esses são outros tempos, sem dúvida, que nós temos que levar e ir para dentro do campo. E por isso é que esta geração mais antiga, não é, custa ver algumas coisas da geração nova. Eu entendo, mas isto vai ser sempre assim. Esta geração provavelmente vai dizer da próxima geração outras coisas, não é? Mas claro que cada ano que passa as coisas vão ficando menos duras, não é? E peço desculpa em interromper, mas tu aí em casa podes ganhar um iPhone 16 Pro Max e uma PlayStation 5. Só tens de te registar em topicschat.com, o link está na descrição, e nós vamos sortear
a PlayStation, o UFC 25 e o iPhone 16 Pro Max por uma das pessoas que já estão registadas com mail validade na Topics. Além disso, ainda temos todos estes giveaways semanais que oferecemos no Devaneios. Vamos lá começar então. O primeiro vencedor é o R-Futebol e vai ganhar 50 paus em loja. Muito bem, vamos passar para o próximo, que é o Cláudio Ramos. Espera aí, este Cláudio Ramos já saiu, não é? Pois, a verdade... Não, mas isto é fixe ter acontecido. Porquê? Porque vocês aí em casa, ou seja, nós temos X mil pessoas que estão verificadas já e com o registro feito na Topics. Ou seja, nós vamos estar sempre a sortear todas as semanas prémios no Devaneios e nós vamos repetir sempre, porque a probabilidade de sair à mesma pessoa é pouca, né? É baixa. Lógico que, neste caso, este Cláudio Ramos teve uma berleitada do caraças, ou então é outra pessoa que também se chama Cláudio Ramos, não é? Porque nós depois mandamos um e-mail, logicamente nós mandamos um e-mail para a pessoa que tenha este registro feito. Neste caso, este Cláudio Ramos, quer seja o repetidor ou outra pessoa, ganhou 20% em loja na Prozis. O último vai ganhar é o Dinis Madureira, que vai ganhar aqui um prémio de 50 euros em loja também. Vamos passar aqui aos prémios da Sud 5. O primeiro vencedor é o João Martins. Mais uma vez, não esquecer que a Sud 5, eu sou embaixador deles, tenho 10% tanto em loja online como na loja física em novas coleções. Podem aproveitar e abusar do meu código na Sud 5, tem lá coisas muito giras, como estas calças. Por acaso hoje estou só com as calças da Sud 5, até costumo usar mais coisas, mas são cenas muito giras. Ora bem, João Martins ganhou um blazer. Vamos para o próximo. É o Zidane. O Zidane ganhou um blazer também. E o próximo é o Fernando Daniel Pereira Vieira, um nome comprido, meteu o nome mesmo todo, que ganhou uma camisa. Parabéns aí. Vamos passar aqui ao último vencedor, que são 50 euros na Sol Verde, que é o Luís Leite. Obrigado aqui a todas as pessoas que fizeram o registro na Topic Chat. Podem fazê-lo no link que está na descrição. É só irem lá, fazerem o registro e habilitam-se a todas as semanas ganhar estes giveaways semanais e ainda a PlayStation, o iPhone e o UFC 25. Vamos continuar o Devaneios. Mais facilitadas, não é? Em todos os níveis. A não ser que haja aqui depois um ciclo em que volta a ficar outra vez, que não me parece que volta atrás. Não, mas por isso percebo perfeitamente o facto de tu dizeres de que não trocavas nada, todo esse sofrimento que vocês tiveram, não é? E que deram pelo clube, pela camisola, uns pelos outros, não é? Porque deve ser incrível tu sabes que estás a sofrer, levas pancada, pá, mas estás ali como um todo, não é? Levas e a seguir vais dar. Mas é até assim. A gente só olhava quando levava uma pancada, porque era assim. Hoje em dia, piso-te o pé, tu atiras-te para o chão, é falta, a câmara vai buscar, sim senhora, pisou. Antigamente. Não havia nada disso. Pisavam-te e tu só olhavas para ele. Então, o que se passa? Desculpa. Vais ver. Já falámos. Mas é coisas assim. Mas alguém fazia isso ao Jorge Costa? Eu acho que não podiam. Nem aquilo havia ali um jogo às vezes entre o Jorge Costa e o Fernando que era... O Jorge olhava para o Fernando e dizia, como é que é? Bicho, quem é que dá a primeira? Tu ou eu? Não. E eles lá combinavam. Pronto, se tu dás a primeira aí, ele acaba aqui. E pá, esquece. Não havia hipótese, não é? Os gajos iam a medo, tinham que ir a medo. Há uma coisa que hoje não existe. Hoje não existe no futebol. O jogo psicológico dentro do campo. A forma como nós tratávamos. Que era, por exemplo, pá, havia jogadores assim, olha, vem para aqui a driblar este. Espera lá que eu vou andar aqui a servir de palhaço aqui das bancadas. Espera lá. A gente tinha este jogo. A ser, falava, intimidava. O Jorge Costa, quando eu nunca mais me esqueço, o Jorge Costa foi um ano emprestado ao Marítimo. E então eu estava a jogar contra o Marítimo, era jogador do Porto, e vi o Jorge Costa a jogar assim, e eu virei para ele e digo-lhe assim, lá, a jogar dessas maneiras, sabes quando é que voltas ao Porto? Nunca. Eu assim para o Jorge Costa. O que é que ele me disse? Corre, mas é... Como quem diz, vais levar se me aparece à frente. Era uma mentalidade. E esse tipo de jogador, nós sabíamos que é este tipo que nós queremos. O Jorge Costa estava a ser formado, mas já sabíamos que aquela personalidade, e depois mais tarde era no Marítimo, era no Porto. E é isto que nós vivíamos com estas situações. E é isto que é lindo, que é, começamos com o Vítor Baía na baliza, não é? Ou seja, depois passas para a frente para um Jorge Costa, quer dizer,
Percebes? E o André, Tu começas a ver, não é? os E jogadores ali, referências, meu Deus, o André também era outro. qual André? O André do meio campo, que era da Barzinho, da Póvoa Barzinho, que foi campeão europeu e tudo. O André é um médio. Mas era André, qual era o último nome? Ele é o pai do André, agora o outro... Então deve ser André também. Deve ser também. Tinha jogadores. Pois, eu do Pois, pai do também. André já não é do meu tempo. Pois. Mas era craque. Uma figura do Porto. Chegou ao Porto com 26 anos, ainda jogou pai até aos 38 no Porto. Porra, olha, nem sabia. Jogadores de referências e que estão na história do E temos clube. muitos, Fernando Couto, sim. sei lá, tantos que foram referência. É verdade, e tu és um deles, o que é incrível. E é incrível estás aqui também. Tinhas alguma. Ou seja, havia uma forma de tu lidares com essa pressão nos momentos decisivos, ou mesmo até antes do jogo, ou havia um ritual que tu tinhas, ou... Eu isolava-me mais. Isolava-me e não gostava de preparar o meu jogo com determinada rotina e saber que se funcionasse bem mantinha a rotina do jogo anterior. Acho que era um bocadinho, tinha essa parte de superstição, trago pé direito, pronto, aquelas coisas. Mas sei, acho que eu fui sempre preocupado no sentido que antes do jogo não gostava de receber notícias, não gostava de falar com ninguém, não gostava de pensar, sabe porquê? Porque eu sei o quanto isso podia condicionar aquilo que era o jogo. Tirava o foco. E mesmo já como treinador também, não atendia telefones, a partir de uma certa hora, 2 horas antes, não atendo ninguém, não falo com ninguém, não quero saber de ninguém. Porque estou concentrado, estou focado. E como jogador era a mesma coisa. Foi sempre uma preparação sempre muito isolada. Uhum. Tu tiveste momentos mais difíceis do que outros, logicamente. Provavelmente, quando o Jardel aparece, não deve ter sido fácil lidar com, de repente, seres a estrela do Porto e teres um Jardel a aparecer, não é? Como é que tu lidaste com isso? Porque, afinal de contas, depois o Jardel também foi o Jardel, ou seja, vimos num Domingos, que é uma referência inacreditável, e depois passamos para um Jardel também, ou seja, que é uma coisa que o Porto sempre teve. Sim. Sempre teve alguém na frente, que é uma referência, e que é uma coisa que tem faltado nos últimos anos. Sim. Se formos a ver. Quando vem o António Oliveira sai da Seleção Nacional a seguir ao Europeu de 96 e vem para o Porto, e é quando vem o Jardel, é ele que o vai buscar. E depois nós começámos a jogar juntos. O primeiro jogo da jornada, jogo eu como titular e o Jardel no banco. Depois, esse jogo acabámos por empatar 2-2, foi ali uma coisa. E depois a seguir ao jogo da primeira jornada, houve um jogo de seleção. E eu lesionei-me num treino. Portanto, é o joelho cruzado anterior, e o Jardel começa a jogar. E o Jardel, desde eu lesionei-me em agosto até dezembro, o Jardel fez golos, vai a Milão, marca golos e tal. E o Jardel ganhou ali o espaço dele, então a equipa estava perfeita. Durlovic de um lado, Edmilson do outro, Jardel no meio. Depois os cruzamentos de secretário e Sérgio Conceição mais tarde. Durlovic, aqueles cruzamentos eram teleguiados. Já não se fazem coisas destas, bem impressionante. Ainda hoje em dia, ainda gostava de ver um gajo como o Durlovic. E pronto, e depois ele ganhou o espaço dele, começou a fazer uns golos, e depois quando eu voltei em dezembro, porque eu recuperei muito rápido, recuperei em 3 meses e pouco uma lesão de um cruzado, mas não 100%, mas voltei rápido, mas pronto, com mais dificuldade, fui jogando, entrando, mas cheguei ao final do ano, senti que o lugar dificilmente conseguia tirar ao Jardel, e apareceu a proposta também para o Porto, em termos, já falámos disso, também foi um bom encaixe financeiro para o Porto na altura, com a minha transferência para o Tenerife, e portanto o Jardel ocupou ali aquela posição e nunca mais tive hipótese. E naturalmente, da mesma forma que o Gomes teve que acabar e sair e comecei a aparecer eu. Claro, faz parte, não é? Aceitei. E a verdade é que acho que não podia ter sido melhor, ou seja, a pessoa que veio a seguir a ti, não é? Portanto, vimos de Gomes, passamos para ti, depois para um Jardel, ou seja, e é isto que eu sinto um bocado de saudades no Porto, que é nos últimos anos não há estas referências como tu, como o Jardel, como o Falcão, não é? Como um Hulk, quer dizer... Também é assim, a verdade é que nós, por exemplo, esses 3 que falaste, somos 3 jogadores que estão na história do Futebol do Porto como dos melhores marcadores de todos os tempos. O Gomes então nem se fala, muito mais acima. Mas também o período que se está no clube, não é? Eu representei o Futebol do Porto 16 anos, desde a formação, 16 anos como jogador.
Certo. Depois mais 4 como treinador, são 20 anos. Mas no fundo, o tempo que tu estás no clube também ajuda também a fazer golos. Certo. E, Mas eu não estou a falar os da outros, quantidade sair de o Falcão golos. já... Não, depois, mas por exemplo, os jogadores que chegaram aqui, como o Falcão, como o Jackson Martínez, como o Lisandro, acabaram por sair logo porque foram... Mas mesmo assim não deixam de ser jogadores marcantes. Sim. Percebes? Porque foram jogadores que, tal como tu, marcaram o clube. Marcaram o clube por causa das suas performances, por causa da sua elevada performance, porque eram mágicos, tal como tu, tal como o Jardel, por aí fora. E hoje em dia, pá, nós portistas sentimos falta de ver estas referências, não é? Infelizmente para nós e felizmente para os outros clubes. São não é? ciclos. Exatamente, é feito de ciclos o futebol, não é? E pronto. Já houve algum momento que sentiste completamente perdido, quer como treinador, quer como jogador depois da derrota, ou sabias lidar bem com isso? Não. Também não havia as redes sociais para vos massacrar tanto, não é? Que hoje em dia deve ser duro. Ou seja, vocês se calhar apoiavam-se muito uns nos outros, era isso? É assim, tu, a partir do momento que, mesmo como treinador, tu tens que adotar uma forma de estar que te permita ter alguma tranquilidade e poderes trabalhar com confiança. Porque se tu vais a ouvir tudo o que dizem, tudo o que falam, tu não tens vida, não é? Eu ainda hoje leio uma notícia, mas eu não vou ver os comentários que estão lá, daquelas pessoas que estão lá a fazer aqueles comentários todos, porque se eu achar que é uma coisa que até vale a pena sentir o pulso ao povo, ou que pensa, vou. Mas quando sinto que vai haver ali divergências, que vai haver ali coisa, que vão insultar, não vou. Porque assim, porque tu também tens que gerir um bocadinho o teu dia-a-dia. Eu sei que estou numa posição, e que estive numa posição, onde vou ter pessoas que me vão insultar, que me vão chamar de tudo e mais alguma coisa, por alguma coisa que eu disse, não tem como. Fiz. Mas é assim, mas está por trás de um... Lá sei onde é que ele está a teclar aquilo, com todo o respeito, onde ele possa viver, onde ele possa estar, de que meio que possa ser, pá, não sei. E por isso é que eu vale o que vale aquilo que ele diz, porque não conheço a pessoa. Né? Certo. Tu como treinador, aqui como treinador, não como jogador, ou seja, os treinadores às vezes têm que tomar decisões que o público não percebe. E que é difícil para o público perceber, não é? Porque vocês é que estão lá todos os dias, vocês é que os vêm a treinar, e depois o que não faltam são treinadores de bancada. Mas já tiveste que tomar alguma decisão que tu sabias que era necessária fazer, que, por exemplo, o público não ia entender e que podias ser assobiado, ou podias ter a imprensa a dizer, mas porquê é que está a fazer isto? Não sei o quê. Lembras-te aqui de alguma situação em concreto? Não, o que eu faço, o que eu já fiz, e não fiz num clube só, fiz se calhar em vários, onde passei é, a partir de determinado momento do jogo, da primeira parte, sinto que a equipa precisa de levar um abanão e vou ter que sacrificar alguém. E esse alguém é porque alguém está a jogar mal, está a contagiar a equipa da forma como está e tirá-lo do jogo. E ninguém gosta de sair na primeira parte, não é? Faço eu, como já fizeram outros treinadores, e no fundo é passar um alerta lá para dentro. Sei que isso vai haver alguma contestação, quer do próprio jogador e da própria bancada, às vezes estar a fazer uma situação dessas, mas eu sei o que estou a fazer, sei que estou a... Ok. E agora, não me consigo lembrar agora de situações que possa ter feito e que possa ter criado algum impacto nas bancadas, não me lembro. Já falamos de vários jogadores, pá, que tu dividiste o balneário, né? Jorge Costa, Vítor Bahia, por aí fora. Pá, se tu tivesses que dizer só, opá, eu não vou dizer um porque é muito injusto. Diz-me 3 jogadores que tu disseste, opá, eu não abdicava de ter partilhado o balneário com estes gajos. Pá, estes gajos foram... Sem eles o balneário não era a mesma coisa. João Pinto. Que era mais velho do que tu na altura, uns aninhos, não é? Sim. E porquê o João Pinto? Porque foi aquele que conseguiu transmitir e partilhar e manter aquilo que vem de gerações anteriores da forma como era um balneário. E ele, como capitão de equipa, conseguiu fazer isso. Esse é um deles. Foi meu colega de quarto durante toda a vida como jogador, praticamente. O Sousa saiu do Porto e passei a ser colega de quarto dele no Porto e na seleção. E é engraçado que o Ronaldo já disse isto várias vezes, que é nas gerações antigas, nas vossas, não é? Mesmo na do Ronaldo, que é os jogadores novos ouviam muitos mais velhos e hoje em dia parece que se estão a cagar para os mais velhos, não respeitam essa parte, não é?
Acho que hoje é a tal geração, é diferente. Certo. Assim, jogadores, eu acho que do balneário, eu tive, que eu partilhei só um balneário durante os anos todos. O meu balneário foi sempre o mesmo durante muitos anos. E depois Certo. o outro foi em Tenerife 2 anos, não é? Certo. Como capitão de equipa também no Porto, depois mais tarde. Mas acho que é um jogador que me marca. Mas tinha jogadores que eram importantes na questão da gestão do balneário, do ambiente, de disposição. O Jorge era duro convosco? O Jorge também era. O Jorge era dentro da mesma linha do João. E o Bahia? O Bahia mais calado. O Bahia não era muito. Tinha. Mais na dele. Mais na dele. Mas impunha respeito, isso de certeza, não é? Sim, claro. Nós sempre marcámos uma distância. Nós, no fundo, nós fizemos aquilo que me fizeram a mim, os mais velhos, o que me fizeram a mim, eu fiz depois aos mais novos quando chegaram, não é? Quando eu já, com os meus 27, 28, ou depois mais tarde com 30 e 32, no fundo também criei essas dificuldades aos mais novos. Eles, para conquistar o seu espaço, teriam que passar por determinada aprendizagem. E foi isso que aconteceu. E acho que isso conseguiu-se transmitir ainda durante vários anos. Boa. E se houvesse aqui um dia que tu pudesses voltar a repetir, porque se tivesse este poder, não é? Que não temos, qual é que seria esse dia? A nível de futebol, tens ideia qual é que escolherias? Para viver tudo de novo. Como jogador, gostaria de ter tido as condições para jogar aquela meia final com o Barcelona, quando perdemos lá 3-0, que fomos eliminados e perdemos a chegada à final da Liga dos Campeões. Esse é o momento que eu sinto que eu andei no aquecimento a tentar, mas eu tinha uma mialgia, não conseguia jogar. Esse é o momento que eu queria jogar. E depois, como treinador, eu acho que gostava de repetir a final da Dublin. Fiquei com a sensação que poderia ter ganho. Ok. E acho que é esse o momento, como treinador, o momento mais alto da minha carreira, e gostava de repeti-lo. Porque foram 19 jogos para chegar lá também, não é? Foi por repeti-lo, porque senti que podia ter ganho. E repeti-lo, não com aquele adversário, com uma equipa estrangeira. Porque jogares uma final, poucas vezes acontece na história do futebol, duas equipas do mesmo país jogarem uma final de competição europeia. Foi Braga-Porto, não foi? Braga-Porto. Tinha que acontecer comigo. E eu não queria. Pois, foi horrível para o Braga, neste caso. Porque tu estás focado num jogo e fizeste tudo e fiz tudo, os meus jogadores fizeram tudo, ao ponto de chegar ao intervalo, a perder 1-0 nos últimos minutos da primeira parte e fazer 2 substituições porque quero ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo olhas para o lado e vejo que os seus adversários são as pessoas que tu conviveste durante anos e anos. Jesus. Portanto, isso e o azul e branco, aquela camisola que tu vestiste durante anos e anos. Portanto, isso é uma sensação em que eu digo assim, fogo, eu tenho que ganhar este jogo, eu quero ganhar este jogo, eu quero ser campeão, eu quero ganhar a Liga Europa, tenho que ser o treinador sensação, porque uma equipa com a dimensão do Braga ganhar uma competição europeia será um feito inédito. Tudo isso levou-me a acreditar e a fazer. E até hoje deves ter um carinho muito especial dos adeptos do Braga, de certeza, sim, não é? Isso com certeza, porque acho que é muito difícil fazer o que fizeste. E continuo para mim. És sempre bem recebido, não é? Sou sempre bem recebido e o carinho que as pessoas têm. E elas sabem que independentemente do meu passado, que fiz tudo para o Braga tentar ser campeão num ano e tentar ganhar a Liga da Europa no outro. Fui até à última. E infelizmente não foi possível, mas foram 2 anos em que conseguimos arrastar muita gente a vários estádios do país e criar uns ambientes espetaculares e que marcou a cabeça de muitos adeptos do Braga e a minha também. É porque o Braga tem infelizmente muitos adeptos do Benfica, põe o Benfica, agora é verdade isso, mas isso estás a dizer é muito importante porque irmos a Naval, irmos a Leiria, mudou a discutir, ir ao Nacional da Madeira a discutir o título com o Benfica e arrastar as pessoas a saírem de Braga e irem acompanhar a equipa, foram momentos únicos e jamais esqueci. E eu recordo-me perfeitamente disso, que eu convivia com algumas pessoas do Braga, que era Benfica, e depois do Braga ir à final, já começaram
a mudar o chip e ficaram mais Braga do que Benfica, por Por exemplo. isso é que eu nunca pensei, e também nunca fui convidado, é verdade, mas nunca pensei voltar a Braga, porque não quero sobrepor esta história, não quero nada a tapar esta história, Certo. não quero colocar nada no futuro. Queres que a imagem seja essa? É essa, que fique. E fica imortal pá, e não isso, mudas. é Está isso. lá escrito. Até e gostava de estar cá e ver o treinador que pudesse fazer melhor do que aquilo que eu fiz. Ganhar o campeonato, quer dizer, ficou em segundo, Uhum. neste caso o Braga ser campeão, e ganhar uma competição europeia também. Era Ou isso. seja, depois do Porto, se calhar é talvez o clube que tenhas assim mais carinho por tudo o que tu conseguiste atingir lá, então. Sim, foram 2 anos com E em 2 anos conseguiste isso tudo, é inacreditável. 2 anos com ligações e trabalhar com gente com quem, para mim, é desde o roupeiro, desde a pessoa que trabalha no departamento, portanto, todas essas pessoas são pessoas que lidam comigo. Não me isolo, onde quer que chegue, não me isolo. Eu gosto de conhecer a casa toda, eu gosto de andar por todo lado, eu gosto de falar com toda a gente, eu gosto de fazer sentir que toda a gente está envolvida no processo de ganhar. E não deixa de ser uma realidade, não é? Porque isto vai desde o roupeiro, muitas vezes pensam que é clichê, mas não é. É verdade. Se o roupeiro estiver feliz, vai transmitir uma energia porreira aos isso, jogadores é quando lhes isso entrega a roupa e por aí fora. isso Portanto, isto é uma escada que vai crescendo, não é? É mesmo Olha, isso. eu vou-te fazer aqui uma pergunta que eu acho que faz sentido e que gostava que tu deixasses também esse conselho, que é, se houve algum conselho que tu já recebeste que para ti foi, pá, o conselho mais importante que te deram na tua vida e porquê, não é? Se houve, pode não ter sido um, podem ter sido 2 ou 3, não é? Se quiseres, mas quais foram esses conselhos ou o conselho que tu dirias que, pá, olha, foi este por causa desta razão e aconselho também as novas gerações e as pessoas que estão a ver o podcast, quer seja no futebol ou outra coisa qualquer, a segui-lo. Não, assim, de momento acho que não me lembro assim, eu sei que uma vez era eu miúdo e a primeira vez que me sentei ao lado do Fernando Gomes, ele vira-se para mim e diz-me, olha, agora não te esqueças de comprar primeiro os móveis e depois a casa. E eu fiquei a olhar para ele, espera lá, o que é que ele quer dizer com isto? E é verdade, tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica. Não é? Tu primeiro, para alcançar determinadas situações, tens que fazer isto, tens que preparar isto. Deu aquele conselho, deu para generalizar e ok, já sei o que é que tu queres dizer, e é um bocado isso, a vida é um bocado isso. Pá, mas é um conselho inacreditável, não é? Outro acho que há. É porque dá para tudo, não é só para o futebol. É isso. Outro acho que é o Bobby Robson, no dia a seguir à morte do Rui Filipe, e ele só nos disse, está aqui uma prova e que sirva de exemplo para a vossa vida, que é, quando nós estamos a fazer determinada coisa, temos de estar concentrados. Se estamos a conduzir, temos que ir concentrados. Porque de certeza que o Rui teve aquela infelicidade. Se calhar até podia não ter sido isso, mas concentrem-se sempre naquilo que estão a fazer e não permitam que algo vos tire dessa concentração. E isso marcou-nos também, porque sentimos muito aquele momento, que foi a perda de um elemento muito importante dentro daquele balneário. Olha, foram 2 conselhos muito, muito bons. E lembras-te de algum do nosso querido Pinto da Costa? Que devem ter sido vários, não é? Acredito. Vários, mas não sei. Elas que agora assim de momento não me estou a lembrar, mas opa, tivemos. Eu acho que sempre que ele falava. Pode ser um conselho, uma lição de vida, sei lá, alguma coisa. Sempre que ele falava, nós ouvíamos com tanta atenção que retirávamos tanta coisa dali que nós o que mais admirávamos era a sua capacidade de. Eu com o Pinto da Costa aprendi uma coisa que é, não devemos reagir no imediato às vezes. Devemos deixar as coisas acontecer, guardar e usar no momento certo. Ele tinha muito isso, que era, ele ouvia, gravava, pensava, memorizava, e daqui por 1 ano ou 2 anos, quando estivesse contigo,
a dizer, tu disseste isto. E ele tinha muito disso. Ele chegou a fazer coisas de deixar pessoas penduradas no comprimento porque disseram algo há não sei quanto tempo atrás ou fizeram algo há não sei quanto tempo atrás, muito por isso. Porque ele tinha essa capacidade de não... Nós normalmente quando acontece qualquer coisa reagimos, somos logo muito reativos e ele não. Ele analisava, pensava naquilo que foi dito, foi feito. Timing certo, eu vou aparecer. Ele fazia muito. E via-se muito isso nas respostas que ele dava, com muito humor à mistura, sempre. Que se calhar, ou seja, nunca havia uma resposta logo, imediata, e quando aparecia um canal de televisão qualquer que ia lá, Jorge Nuno, não sei o quê, e o gajo de repente mandava-te uma pranchada que ficava toda a gente, este gajo é o maior. Tinha uma capacidade de improvisar. Também. Improvisava muito. E com humor sempre, que é uma coisa que nunca houve um presidente que fizesse isso. E a verdade é que ele fazia isto com classe, não é? Porque não é ter sentido de humor, mas brejeiro, não é uma coisa... Tu ainda assististe várias vezes a isso. Quando ele ia para um debate televisivo, ele levava uma carrada de jornais e de artigos e tudo. Reparem o que ele não fazia para... Ok, tu disseste isto, tens isto, fizeste isto e tal. Ele tinha essa e ainda capacidade. entretia. Opa, que é fantástico. Portanto, por ser impossível não gostar dele. Hoje não vemos isso acontecer nas nossas televisões. As pessoas a levar os jornais. hoje já se calhar vão nos iPads, levam os iPads e metem. E o Pinto da Costa, para terminarmos aqui, conseguiu uma coisa que muito dificilmente alguém vai conseguir, que é, ele conseguiu com que mesmo os nossos rivais digam, pá, não, este é o melhor presidente sempre de um clube, não tem como. Eu gostava de ter um Pinto da Costa no Benfica, ou gostava de ter um Pinto da Costa no Sporting, ou seja, sempre ouvi isto dos meus amigos dos outros clubes, e isso, epá, é um feito que muito dificilmente outra pessoa vai conseguir. Ele era capaz de reter uma pessoa que de um momento para o outro, isto aconteceu, está a insultá-lo, ele estava de costas, de um momento para o outro vira-se e vai ter com essa pessoa e cumprimenta, e a pessoa cumprimenta. A pessoa que eu estava a insultar, de um momento para o outro, vira completamente e cumprimentam. Ele tinha essa capacidade de saber gerir, estar ali, ouvir o fulano a falar, insultá-lo e tal. Ele, estás aqui, pá, então... E a pessoa não, incapaz de continuar e quebra. Ele tinha coisas que às vezes até nós nos surpreendíamos. Não, é assim, são pessoas que aparecem uma vez de não sei quantos e não sei quantos anos, não é? E que tiveste o privilégio de privar, e eu tive o privilégio de ver muitas coisas. E olha, tive eu também o privilégio de ter aqui, obrigado, de saber todas estas histórias, saber um bocadinho mais de ti. É um prazer ter-te aqui. O meu pai está lá em cima, ou por algum lado, a testar, e também iria ter muito orgulho de estar aqui contigo à minha frente, porque era um fã incondicional teu e portista. Portanto, olha, Domingos, obrigado por este momento, e boa sorte agora nesta tua nova campanha. Obrigado. Que corra tudo bem, e pronto, tens aqui um fã. Não é muito normal eu estar a ter pessoas que admiro. Aliás, eu admiro várias pessoas, logicamente, mas uma coisa tão antiga como tu, ou um Vítor Bahia, ou um Jorge Costa, é de facto interessante. Pá, nunca imaginei estar agora à vossa frente. É exatamente isso. As coisas vão evoluindo, vamos crescendo, e é sempre um prazer conhecer-te pessoalmente, e obrigado por tudo o que fizeste também pelo Porto e pelo futebol. E agora uma boa sorte na tua caminhada, está bem? Obrigado. Prazer. Ou seja, começas com os baby steps até chegares a uma rampa monstra. Exatamente. Isto é o normal, ou há rampas Isto é o que ainda standard. são maiores? Há rampas maiores. Olha que eu tenho medo de alturas, ó Diogo. Ei, caralho. Não, tranquilo. Posso? Podes.